Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos aqui iniciando mais um devocional neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Atos, capítulo 2 e versículo do 1 ao 4, que diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Queridos, Deus age em corações que permanecem unidos, em corações que permanecem constantes. Esses versículos nesse capítulo é maravilhoso, porque fala sobre a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E é tão maravilhoso. E a palavra vai nos revelar que todos estavam ali reunidos e perseverantes. Alguns desistiram, voltaram para casa, porque Jesus tinha falado: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe? E algumas pessoas desistiram, mas um grupo ficou ali. Um grupo perseverou. Sabe? Jesus prometeu que o Espírito Santo viria sobre eles. E eu acho muito bonito que enquanto aquele grupo estava ali aguardando, eles não saíram correndo para tentar resolver as coisas por conta própria, tentar resolver preocupações exteriores, mas eles permaneceram ali juntos, em oração e em expectativa. Sabe, será que nós temos depositado a nossa expectativa no Senhor, a expectativa de receber o Espírito Santo, a expectativa de viver algo novo da parte de Deus? Sabe? E mais uma coisa, a união, né? O versículo 1 aqui de Atos 2 nos mostra algo simples, mas muito profundo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Antes do derramamento do Espírito Santo, houve unidade. Antes do mover poderoso de Deus, houve perseverança, né? Antes dos milagres, teve obediência. Muitas vezes a gente quer viver o Pentecoste de Deus, a gente quer viver algo novo sem passar pela espera, sem ter união, sabe? Sem perseverar, sem obedecer. Os discípulos, eles nos ensinam que a fidelidade durante a espera prepara o terreno das nossas vidas para aquilo que Deus deseja fazer em nós. A presença do Espírito Santo, ele não veio por acaso, ela veio no tempo determinado por Deus, sobre pessoas que estavam disponíveis, unidas em obediência. Sabe, a partir ali do versículo 2, nós vamos ver que Deus surpreende aqueles que o esperam, porque a Bíblia diz de repente, sabe? Deus não marcou um horário. Deus não está limitado ao nosso cronograma. Ele disse que viria e eles estavam ali esperando, mas eles não sabiam exatamente como ou quando a promessa se cumpriria, mas eles ficaram ali. Sabe, muitas vezes a gente pensa que Deus está demorando, quando na verdade Ele está preparando o momento certo. E quando o tempo determinado chega, aquilo que parece distante, aquilo que parece impossível, acontece de forma inesperada e muito poderosa. Muito poderosa. Então nós precisamos perseverar, porque o de repente de Deus, ele chega e a palavra já fala de repente, é quando a gente menos espera. Então a gente precisa perseverar. A palavra diz que veio como um vento, veemente, impetuoso. Esse vento representa a ação soberana do Espírito Santo, queridos. Nós não podemos controlar o vento, nós não podemos comandar o vento. Mas onde existe uma porta aberta, o vento entra. Sabe, a porta do nosso coração precisa estar aberta para o Espírito Santo. Sabe, porque onde existe uma porta aberta, os efeitos dele serão percebidos. Sabe, ele age onde quer, o vento ele age onde quer, como quer e quando quer. Sabe, os discípulos não fizeram aquele mover, eles estavam disponíveis para recebê-lo.
Então a gente não precisa forçar a ação do Senhor. A nossa responsabilidade é permanecer disponível, obediente, com a porta aberta. Então, todos disponíveis ali, a palavra vai nos dizer, todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, o texto não fala que só os mais experientes, os santarrão, os líderes receberam o Espírito Santo. Não, diz que todos foram cheios. Isso nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe, Ele está disponível para todos os que creem e se rendem a Ele, para todos os que esperam nele. A plenitude do Espírito não é um prêmio por desempenho, mas é um presente da graça de Deus para nós. Sabe, a gente não precisa ser perfeito para ser usado por Deus, mas a gente precisa estar disponível. Eu sempre digo isso, a gente precisa ir ao Senhor da forma que nós estamos, e a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, Ele faz a obra. Sabe, muitas pessoas esperam a perfeição para irem até Deus, quando na verdade é só Deus que é o reflexo de perfeição que nós precisamos, sabe? Se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não tem uma referência de perfeição, sabe? Todos os dias nós precisamos nos aperfeiçoar? Sim, mas nós só podemos nos aperfeiçoar se nós tivermos o Espírito Santo, porque o perfeito é Ele, sabe? Então, todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o desejo de te encher neste dia. Deus tem o desejo de inundar a sua vida nesse dia, mas nós precisamos nos disponibilizar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar unidos como igreja, sabe? E eu creio sim no mover do Espírito Santo sobre a nossa geração, sobre esse tempo. Eu sei que muitas pessoas pensam que a nossa geração está perdida demais, corrompida demais, mas queridos, não existe ninguém difícil demais que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa fazer algo novo, fazer dessa pessoa um vaso novo. Eu me lembro da palavra de Jeremias, que o Senhor manda ele descer à casa do oleiro, e quando ele chega ali, o oleiro está pacientemente trabalhando em um vaso de barro. E a palavra diz que em um determinado momento, aquele vaso se quebra nas mãos dele. E ele amassa e começa a fazer de novo. E é dessa forma que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Sabe, Ele trabalha. E às vezes nós tropeçamos, nós caímos, nós nos quebramos, mas Ele está ali paciente, trabalhando. Enquanto, queridos, nós estivermos sendo abertos ao molde, o Senhor está ali para nos moldar. Enquanto nós estivermos com o nosso coração aberto para a transformação do Espírito Santo, o Espírito Santo estará ali para nos transformar, sabe? Então, vamos esperar no Senhor, vamos depositar a nossa expectativa nele, vamos confiar nele, porque Ele com certeza tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo continua agindo, e quem se coloca à disposição será cheio da presença de Deus. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra maravilhosa. Obrigada, meu Deus, por esse momento aqui de comunhão, né, entre os irmãos. Ainda que nós não estejamos juntos fisicamente, Pai, Teu Espírito Santo está tocando na vida de cada um de nós agora com esta palavra tão rica, tão abençoada, Senhor. Nós te pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes que nós falhamos, que nós pecamos, e nós pedimos, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo nos ajude a aperfeiçoar cada dia mais. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar disponíveis, meu Deus, com o nosso coração aberto para nós recebermos, meu Pai, a Tua presença, a Tua transformação, meu Pai, para nós aceitarmos o Teu molde, Jesus. Nós pedimos, meu Pai, que nós possamos viver algo novo da Tua parte, Deus. Sabe, que nós possamos ir um nível mais profundo, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a orar mais, a Te buscar mais, a buscar, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus.
porque nós temos sede, Pai, nós temos fome, nós precisamos do Senhor, Pai. E nós sabemos, meu Pai, que existem alguns passos, que existem algumas iniciativas que somos nós que precisamos tomar, meu Deus. Então nos ajuda a estar na brecha, Pai, porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo deseja agir. E hoje nós declaramos, Pai, que nós também desejamos receber, né, esse agir do Senhor, a Tua presença, Pai, o Teu Espírito Santo, o Teu mover. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!